Boa noite, pessoal. Mais uma live, já estamos aqui online. Seja muito bem-vindo aí ao já é a 20ª, né? Perfeito, olha só, a nossa 20ª live do programa aí, Negócios do Futuro Academy. Vocês sabem que aqui vocês vão aprender um pouco de como usar a tecnologia aí para o crescimento do seu negócio, né? Sou Isaac Micael, sou empreendedor, consultor em ciência de dados, especialista em tecnologias aplicada aos negócios. O tema de hoje é muito legal, né? São 3 regrinhas de ouro aí. Então, vou te mostrar essas 3 regras de ouro para você começar a usar a inteligência artificial ali com confiança, sem jogar o dinheiro fora, sem depender de técnicos e também sem cair nos erros mais comuns de quem está começando. Tem conteúdo, hein? E vamos nessa? Olha só. Essa live aqui, ela é uma live sobre tomada de decisão segura e crescimento sustentável com a inteligência artificial, tá? Isso mesmo. Isso que você pensou, mas mesmo para quem está começando em tecnologia, ou nunca teve contato com tecnologia, exatamente, é para essa galera mesmo. Então, aqui a gente vai entender que os parâmetros certos, a postura certa mediante essa tecnologia, você vai evitar desperdícios, erros e frustrações que muitas empresas enfrentam por não ter método ao iniciar com a inteligência artificial, porque é muito poderosa, então você tem que saber utilizá-la. O MIT, ele fez uma pesquisa, segundo o MIT ali, 75% das tentativas iniciais de adoção de inteligência artificial, por incrível que pareça, em pequenas empresas, falham. Ou são abandonadas ali nos primeiros 90 dias, sabe? Entra no limbo, vamos pensar assim. Isso acontece principalmente por falta de clareza, tá? Falta de clareza sobre o que automatizar, como aplicar e um ponto que eu acho muito importante, que é por onde começar. A consultoria Gardner, ela afirma que decisões erradas levam quer dizer, vamos pensar assim, as decisões erradas sobre inteligência artificial geram, em média, 18% mais ou menos de perda de produtividade nas etapas iniciais da empresa. Eu falei, vamos pensar assim, mas foi mais ou menos para estruturar esse número que eu tenho aqui na minha mente. Sabendo disso, sabendo desses números, entendendo que a gente vai tentar evitar sempre desperdícios, erros, frustrações, entenda que essa live aqui não é um tutorial técnico, tá? Nenhuma lista genérica de ferramentas, esqueça isso. Tá? Não é sobre colocar inteligência artificial porque está na moda, e sim porque em pleno século XXI é parâmetro básico para qualquer empresa inovadora aí, tá? Então, essa live, de fato, esse conteúdo é sobre como implementar com foco, direção e segurança ali, evitando jogar dinheiro fora e perder tempo testando no escuro. E aí a gente acha a nossa grande oportunidade, né? Então, opa, só deixa eu... Um minuto aí, fica melhor. Então, assim, entenda que enquanto muitos estão errando por falta de método, você pode começar com uma estrutura e evitar o preço do improviso. Essa que é a oportunidade. A oportunidade, quando você tem um método, tem um passo a passo ali, você consegue ter uma melhor performance. É uma oportunidade quando a gente pensa em inteligência artificial. Então, assim, aplicando as 3 regras de ouro, você reduz drasticamente o risco e aumenta a chance de retorno rápido. Normal, sempre comentamos aqui sobre os pensamentos dos empreendedores, eu entendo pelo fato de empreender também. Então você pode pensar que tem medo ali de desperdiçar o seu dinheiro, né, com a inteligência artificial. Entenda que o problema real mesmo não é a inteligência artificial, é começar sem direcionamento, tá? Então,
tenha na sua mente de forma clara aí que com regras claras você reduz os riscos e consegue investir de forma progressista, tá? Progressiva, desculpa, testando em pequenos ciclos. Então, é o grande MVP. Ah, Isaac, esse tema é muito técnico, é piloto. O que seria o piloto? Você faz uma aplicação em uma pequena atividade apenas. Deu certo, consigo mensurar os resultados. Aí você pega uma atividade média, daqui a pouco você implementa e tá a coisa mais linda no fluxo da empresa toda. Mas você começa devagar, tá? E se eu tomar, né, uma decisão e perder ali a minha credibilidade por tomar essa decisão de forma errada? E aí você precisa, sabe, entender que a utilização de tecnologias como inteligência artificial, ela não existe decisões grandes logo de cara, não precisa disso, tá? Com microvalidações você consegue testar hipóteses em ambientes ali controlados antes de escalar. O que seria isso, Isaac? Seria você não precisa pegar a sua decisão ali em uma grande reunião e utilizar a inteligência artificial. Você pode pegar um processo simples, que foi o que a gente comentou na objeção anterior, pega um quesito simples, aplica, mensura os resultados e vê se você vai escalar ou se você vai declinar. É simples, tá? Então, a inteligência artificial, ela te dá essa flexibilidade, né? Agora, um exemplo, tem ferramentas que quando você vai implementar na sua empresa, essas ferramentas vão meio que te pressionar pelo custo ou pela complexidade dela, você ter ali uma base de decisão muito forte. Então, imagina assim, você tem investidores, aqui eu já estou pensando em empresas grandes, né? Eu tenho investidores e aí contrato uma ferramenta. Poxa, quando eu sentar com os investidores no próximo mês, eles vão querer saber os resultados daquilo, eles vão saber como que eu consegui decidir com aquilo, se me ajudou nas decisões, se não me ajudou nas decisões, enfim. Agora, quando muitas vezes a inteligência artificial para pequenos e médios empreendedores, nós podemos começar com essa flexibilidade. Vamos começando devagar e depois é o grande testar para depois escalar, tá? E se eu começar e não conseguir continuar, o que pode acontecer de fato, né? Porém, para você fugir disso, é quando você começa pelo ponto de impacto. Porque quando você começa pelo ponto de impacto, os resultados aparecem logo, tá? Então, ao invés de você pegar alguma atividade genérica, você vai pegar uma atividade de impacto e vai acompanhar aquele resultado. E isso te dá motivação e o importante, isso te dá clareza para seguir. Vamos lá? Olha só, falando aqui um pouco do jeito errado quando a gente pensa nesse tema, né? Porque o jeito errôneo de começar a usar a inteligência artificial no seu negócio é entrar sem método e sem clareza, sabe? Movido apenas ali pelo impulso da tendência ou por pressão do mercado que seja. Esse é um erro clássico. E além desses erros, você pode entrar no ciclo de comprar ferramentas caras sem saber o que resolver com elas, tentar aplicar a inteligência artificial em processos estratégicos antes de validar o operacional, isso é um ponto importante. Você pode acreditar que só porque ouviu falar de inteligência artificial já está pronto para integrar isso em toda a empresa e não funciona desse jeito. Esses caminhos, esses posicionamentos vai te resultar em frustração, perda de dinheiro e abandono precoce da tecnologia. Nós falamos na live, eu acredito que foi na última live, nós falamos sobre um método que a gente consegue enquadrar os problemas. Então, eu pego uma atividade e enquadro ela. Quando eu enquadro ela, eu sei o tamanho do impacto dela, eu sei se vale a pena utilizar uma ferramenta e qual ferramenta eu posso utilizar, tá? Então, é muito importante esse conteúdo aí. E aí, o modo correto, né? O jeito certo é começar pequeno, testar com segurança e validar resultados antes de escalar. Não tem para onde fugir. Esse é o fluxo aí, né? Então, assim, não se trata de sair automatizando tudo de forma precipitada, mas sim de aplicar um processo estruturado de decisão ali com toda a calma e toda a segurança.
E esse processo, né, estruturado de decisão aí, referente à sua demanda, ele vai exigir clareza sobre o problema que você quer resolver com a inteligência artificial, a escolha de uma tarefa operacional que gere ROI rápido, né, o retorno sobre o investimento rápido, validação da ferramenta ali aplicada em ambiente controlado, ali um piloto, um protótipo funcional, que seja. O que é isso, Isaac? Novamente, são pequenos testes, tá bom? O empresário sério, ele não entra em uma nova tecnologia apostando ali, tá? Ele entra com uma margem de segurança e, obviamente, que essa margem de segurança vai acompanhar um método validado. E aí o que acontece, viu? Nós temos aqui 3 regras de ouro para usar a IA com segurança, que elas vão entrar muito, assim, como porto seguro para vocês. Vou usar essa genealogia aí. Então, assim, é um entregável premium, tá? Que são essas 3 regras de ouro. Esse é o seu ponto de partida prático e estratégico. Se você aplicar essas 3 regras agora, já estará muito à frente, pode ter certeza, já estará muito à frente aí de 90% dos empresários que começam no escuro. A primeira regra que eu coloquei, resultados objetivos de alta frequência, é você listar ali uma atividade que ocorre com frequência, tá bom? Como que eu posso falar? Ela corre com frequência, mas ela não exige raciocínio estratégico. Exemplo, Isaac. Escrever e-mails repetitivos. Sempre eu tenho que gerar um e-mail de determinado assunto. Gerar relatórios. Tá, eu tenho a base de dados, Excelzinho lá, muitas vezes já está colocado uns gráficos, enfim. Ou reescrever, redigir propostas, criar conteúdo padrão para o meu time de marketing, ou seja, são atividades que eu faço todos os dias, de segunda a sexta, porém, eu não tenho nenhum esforço estratégico, isso, sabe, estratégico, porque você que é empreendedor tem que ter a visão estratégica. Tá? Quando você começa a observar isso, você consegue priorizar o que te toma tempo e pode ser padronizado, quase não sai, padronizado, tá? Então, o que acontece? É muito importante você falar assim, caramba, eu faço todos os dias essa atividade, mas ela não me gera venda, ela não ajuda no meu retorno de investimento, ela não está trazendo novos clientes. Calma aí. Então, é muito importante você ver ali os resultados objetivos de alta frequência. Então, você está fazendo algo com muita frequência e que muitas vezes não há resultado. Agora, eu achei uma atividade aqui que eu faço com muita frequência e eu tenho um resultado. Top. Vamos para a regra 2. Então, regra 1, resultados objetivos de alta frequência. Regra 2, one, 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 ou 1, tá? Que é uma tarefa, você já achou essa tarefa na regra 1, por isso que é importante você seguir muito bem. Achei a tarefa, então tá, achou a tarefa. O segundo 1 é o quê? Uma ferramenta. E o terceiro 1 é o resultado. Então, mais ou menos assim, aqui, uma tarefa, uma ferramenta e um resultado, ok? Um exemplo, vou dar um exemplo aqui. Escolha uma tarefa aí para começar, não sei, vou colocar. Vai automatizar relatórios, tá? Aí eu escolhi essa tarefa para começar, pessoal. É para começar. Pô, eu tenho esse relatório. Eu vou utilizar com o ChatGPT. Tá, Isaac, como que você vai mensurar o resultado? Como. Então eu vou mencionar mais ou menos assim, ó. Eu automatizava esse relatório, eu demorava 2 horas por semana, 2, 4, 6, 8, sei lá, por semana aí, 25 horas. Automatizei. Agora o ChatGPT me retorna em minutos. Ok?
é um resultado mensurável. Eu preciso daquele relatório. Obviamente que você vai observar se o relatório atualizado pelo ChatGPT, estou dando um exemplo, está coerente, né? Mas ali a ênfase é no meu tempo. Tempo, ou muitas vezes sua atividade vai ser responder, automatizar respostas de clientes. Então, o seu resultado mensurável será o quê? Melhoria na comunicação ou redução de erros da minha operação em algum ponto aí, que seja. Após, olha só, muito importante. Após eu achar a tarefa, entender a ferramenta que eu vou utilizar ali, né? E mensurar o resultado, vem um ponto muito importante, que é o quê? Isso precisa ser um fluxo contínuo, porque muitas vezes você vai entrar naquele limbo de, ah, tá bom, e esquece aquilo. E aí vem o quê? O criar. Então, dentro dessas regras tem uma fórmula, que é o CRIAR, tá? Que é o quê? Calma aí. Ciclo de resultados interativos, tá bom? Com ajuste rápido. Então, ok. Como que vai funcionar isso, Isaac? Você vai pegar. Lembra que eu dei o exemplo agora de automatizar relatório? Legal. Automatizar o relatório. O que, que vai acontecer? Eu vou rodar esse relatório em um cenário real, né? Essa atualização de fato, por uma semana. E eu vou acompanhar se o chat GPT ele está conseguindo me fornecer aquilo de forma rápida e correta, então tá coerente ali, né? O chat GPT quase não sai agora recente, eu falei todo engasgado aqui. O chat GPT me gera o meu relatório de forma coerente e em minutos. Opa, legal. Ah, não, ó, ele tá errando nesse cálculo quando ele tá automatizando ou atualizando o que seja. Aí eu vou e arrumo. E aí eu vou arrumando, 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 daqui a pouco eu olho, nossa, uma semana, nossa, o chat GPT atualizou esse relatório para mim sem nenhum erro. Opa! Será que não tem mais relatórios? Você viu que é o começo para algo muito. Vamos lá, olha só. Quer ver? Calma aí, pessoal. Vamos, deixa eu. Vamos fazer junto, melhor, né? Acredito que vocês já estão vendo, não é? Então tá, olha só. Eu consegui entender, Isaac, o quesito aqui. Olha só, eu vou. Uma tarefa repetitiva. Qual que é essa tarefa repetitiva? Não sei. Você pode. Opa, pensar aqui comigo. Não liga para minha letra, como vocês já sabem. E-mail de proposta. Sempre qualquer coisa que atualiza na minha base de estoque, eu tenho que atualizar. Quando eu falo estoque, eu estou falando de precificação, portfólio, que seja, depende aí da forma, né, que você atua. Eu tenho que atualizar o meu envio de proposta. Ah, tal produto foi taxado, eu tenho que atualizar a proposta. Tal coisa, eu tenho que sempre atualizar, não é? Então, o que que acontece? Isso é importante, aí a gente entra aqui no quê? Nesse ponto ó, que eu coloquei, que é resultados. Aí eu vou deixar o meu afinho daquele jeito. De alta performance.
é importante, eu tenho que enviar a minha. Eu tenho que enviar, né? Como que eu vou fechar a negociação se eu não envio essas propostas? Então, é um ponto muito importante no meu dia a dia, essas propostas. É importante. Legal, entra, fechou. Tá, qual que seria um resultado? Como que eu posso pensar nesse resultado? Olha, eu posso pensar nesse resultado a falta de tempo, eu posso pensar no tempo. Então, assim, eu gerar uma vez, duas vezes, três vezes, isso me gera por semana, sei lá, aqui 20 horas. Fechou? Coloquei 20 horas. Qual que é o meu resultado? O meu resultado será o quê? Se o meu problema é 20 horas, eu quero sempre ter essa proposta em uma hora. Esse é o meu resultado. Por que, Isaac, esse é seu resultado? E por que você está colocando uma hora? Porque muitas vezes eu vou ter que parar, analisar o que o ChatGPT fez, a proposta. Então, essa é a migração. E essa é a migração, tá? Essa é a migração. Sair de 20 horas para ter ali o envio de uma proposta em uma hora, ok? Vocês conseguem entender como, Isaac, mas como que eu posso ter esse ponto, né, no meu dia a dia? Como eu posso pegar muito bem o quê? Um padrão, eu posso padronizar. Eu vou colocar aqui, eu tenho dois clientes, né? Eu tenho o cliente B2C, que são os consumidores finais, eu tenho o meu B2B, que são empresas. Vocês entendem que o jeito que eu falo com eu ia colocar aqui, eu vou colocar aqui com o João é diferente do jeito que eu falo. Aí, quando eu estou falando falar é negociar com um depósito, vou colocar até aqui, ó, a hashtag negociação. Esse meu falar que eu disse aqui é pensando nisso, tá? É diferente, não é? Eu tenho uma grande diferença. Aliás, eu vou deixar até aqui, ó, é diferente. É diferente. Uma coisa eu falar com o João, tá, então eu tenho que gerar uma proposta para o João, eu tenho que gerar uma proposta para o meu depósito aqui, depósito do Joaquim. Eu acho que Joaquim com M, sei lá. Então o que que eu posso fazer, Isaac? Eu posso pegar o meu. Será que vai ficar bom essa cor aqui? Dá para ver se. Posso pegar o meu contexto, linkar com o quê? Com uma IA. Linkei com a minha IA, eu tenho o quê? Vou colocar de verde. O meu retorno. Pô, Isaac, deu certo isso. Como que eu entro no quesito do criar, né? Ali para implementar. Olha só, no meu retorno, eu tenho a. Opa, deixa eu ver uma cor aqui, né? Validação. E agora entra uma bifurcação, né?
Por que uma bifurcação? Olha só. Quando eu conserto esse fluxo aqui, então eu passo esse meu contexto, é minha atividade, ok? Não tem uma corzinha aí. Eu vou passar de vermelho. Aqui eu vou colocar aqui. Tarefa. É a tarefa que você já validou aqui, ok? Ela está validada. Vou colocar até aqui. Então, passei a minha tarefa validada. Aqui eu tenho a minha ferramenta. O meu retorno é a minha validação. Eu vou fazer esse. Então, assim, para melhorar então a lógica, eu tenho meu retorno. Então, olha só. Isaac, todo o meu retorno, ele está ok. Ele está ok. Fechou. Você aplica esse ciclo para as outras demandas. Por quê? Quando você aplicar esse ciclo para as outras demandas, você deixa algo otimizado. Consegue entender, compreender isso daqui? Essa é a perspectiva que nós precisamos ter. Fechou? Essa é a ideia. A ideia é: eu passo uma tarefa, eu achei que eu vou colocar, ó, chat. Opa, eu achei a minha ferramenta, ela conseguiu retornar. Meu, esse fluxo aqui pode acontecer 5 vezes, sempre você tem que modificar alguma coisinha aqui. Sempre você tem que alterar o contexto. Ah, tenho que incluir mais a história. Ah, não, eu tenho que achar uma ferramenta igual a Manos, não o ChatGPT. Quando você fala, nossa, eu passei 5 vezes aqui, agora deu certo, você já consegue fazer o quê? Tirar isso aqui, ó. Replicar. Outra. Ou. Entenderam? E olha só, você começou pequeno e já está expandindo isso para outras áreas. Então, assim, esse método ele é muito importante quando nós pensamos nesse fator de começar pequeno e aos poucos você indo, sabe, ganhando corpo. É muito importante isso, tá, pessoal? E a metodologia da inteligência artificial, vocês percebem, não tem nada de complexo, mas são uns pontos que você fala assim, nossa, isso até me ajuda a ter mais conhecimento do meu negócio. Poxa, será que essa atividade me gera impacto mesmo? Será que vale a pena eu perder tempo tentando automatizar ela? Sabe? Então, você começa a entender esses pontos. E se a gente olhar para esse conteúdo de hoje, que eu sei que é coisa, é conteúdo, mas assim, a gente aprendeu aqui a evitar alguns erros com a inteligência artificial, pois ele não é sorte, nem dom técnico, é método, isso você tem que deixar muito claro, né? Nós falamos aqui sobre estruturar as decisões com pequenos testes, ciclos curtos e foco em tarefas estratégicas, é um ponto muito importante. Então, semanas ali, fica observando por semanas e depois você implementa algo em outra área, em outra atividade que seja. E essas regras aí, elas blindam, né, o nosso negócio contra desperdício e colocam no seu, apresentam, né, o caminho certo para nós. E eu agradeço a todos, não se esqueçam, é muito conteúdo, não é? Exato. Por isso que no dia 31 de julho, se você quer conhecer mais esse mundo da inteligência artificial para quem não é técnico,
No dia 31 de julho, às 19h30, eu vou abrir um mapa completo para você aqui implementar a inteligência artificial no seu negócio com estratégia, clareza e ROI. O que é ROI? Retorno sobre o investimento, tá bom? Então, você não precisa acertar tudo de primeira, fica calmo, você precisa de um método, tá? Que ele acerta, que você consiga acertar enquanto você aprende também. E é exatamente isso que eu vou te entregar no negócio do futuro, nessa Masterclass que está prometendo muito. Te espero lá, até a próxima, tá bom? Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau.